O relato intrigante de hoje não tem roteiro. São relatos da minha família, da minha própria mãe, a quem eu convidei para estar aqui com a gente, para fazermos uma conversa, mas ela, muito tímida como é, ela não gosta de luz, de câmera, ela tem pavor dessas coisas e ela também não gosta das coisas que ela relata, que de vez em quando ela presencia, testemunha, conta pra gente, mas ela não gosta. Mas antes da gente continuar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Que você curta esse vídeo também, compartilhe com familiares, amigos e com aquelas pessoas que você sabe que gostam dessa temática. Eu vou te pedir também para contar alguma história que a sua família tenha, que eu tenho certeza que você tem alguma história para compartilhar com a gente, que a gente possa relatar como um desses relatos intrigantes, ou até convidar você para vir até aqui o estúdio, compartilhar, conversar comigo e dividir com todo o nosso público do Mistérios do Desconhecido. E, no caso de você não ter nada para contar, deixa aqui embaixo pelo menos a cidade no Brasil ou no mundo de onde você assiste a gente. O primeiro relato da minha mãe, que vocês não vão saber o nome dela, aconteceu há poucas semanas, inclusive. Estavam eles dormindo no quarto e ela desperta, sentada na cama, percebeu uma presença à direita, como alguém em pé, e ficou muito incomodada, começou a fazer oração fervorosamente naquele momento para ir embora, para aquela presença ir embora. Aí ela ouviu como passos contornando a cama, ela dorme do lado direito, meu pai do lado esquerdo, deu a volta, parou do lado do meu pai, ela não sabe dizer se fez alguma coisa com relação a ele ou não, e ela continuou na oração, mandando embora aquilo, né, enfim. Aí a presença deu a volta de novo, passou do lado dela de novo, foi até o banheiro da suíte, passou uns instantes lá, saiu, passou pela cama de novo e, vamos dizer, atravessou a porta do quarto que estava fechada. Mas ela percebeu que se deteve no corredor ainda em frente à porta, para depois seguir e desaparecer finalmente. Esse é o primeiro relato. O segundo relato já faz um pouco mais de tempo, acredito que já faz pelo menos uns 10 anos. Não lembro se eu estava em casa ou não, mas enfim, não era eu o que ela viu. Ela estava na sala e ela viu claramente um rapaz moreno, assim mais ou menos como eu, sem camisa, de calça branca. Até brinquei com ela que era um lutador de capoeira, porque enfim é uma descrição, né, que poderia ser. Passa ali pela sala, olha para quem estava lá, acho que estava ela e meu pai provavelmente, e desce a escada sentido a porta que vai para a rua, que chega na garagem. E ficou assim, meio perplexa, né, assim, sabia que não era eu, né, enfim, a mãe reconhece o próprio filho, né, e essa é mais uma visão que ela teve, e que ela, enfim, ela faz as orações dela, ela não quer ver, mas ela vê. E o terceiro caso, que eu acho que é o mais saboroso por uma série de coisas. Vou contextualizar. Meus pais, quando tinham seus 20 e poucos anos, meu pai comprou uma instalação de uma estrutura metálica com um coberto. E os sócios que venderam eram 2 cunhados, um brasileiro e um paraguaio. Então é uma família que ficou amiga da nossa família desde essa época, eles se conhecem. E, enfim, eles moraram um tempo no Paraguai, outro tempo aqui no Brasil, e desde que eu e minha irmã éramos crianças, nós fomos apresentados a eles. As famílias continuaram amigas e continuou esse intercâmbio dos pais que eram amigos e das crianças, vamos dizer assim, também mantiveram essa amizade. E aí, em 1997, eu acredito mais ou menos, nós estávamos lá no Paraguai, em Assunção, numa casa que era a avó, né, dessa família, vamos dizer, a matriarca morava nessa casa, de frente para uma praça muito agradável chamada Plaza Madres Paraguaias, no bairro São Pablo, curiosamente.
E uma praça, assim, as crianças brincando no verão, aquela coisa toda. E aí na casa, vamos dizer assim, tem a rua, a casa propriamente dita, acho que corredores laterais dos dois lados, e atrás da casa, uma mesa dessas tipo de refeitório, de confraternização, né, com uma árvore bonita, assim, encobrindo uma parte da mesa. E vamos dizer que eram vários casais a parte paraguaia, a parte brasileira, então vários casais com os respectivos filhos, então era gente pra caramba, era uma festa mesmo, bem assim, latina, bem como a gente faz aqui no Brasil também, né, de reunião de famílias. Então dia de 40 graus, faz muito, muito calor no Paraguai nessa época, de janeiro, e então aquele povo todo reunido no quintal e tal, e tinha uma edícula atrás, então um pátio grande, uma área grande, né, um quintalzão, e atrás disso ainda uma casa dos fundos. E tá todo mundo ali confraternizando, e aí minha mãe de repente olha pro lado e acompanha um senhor entrando, né, com um terno branco ou creme, com um chapéu, e moreno também, e ele vem andando, olha pro grupo, mas não cumprimenta ninguém, mas ela estava vendo ele, ela fez alguma menção assim, um sorriso e tal, e foi indo para a casa do fundo. Aí passam uns instantes, né? Não sei dizer se alguém olhou para algum dos encarnados ali, percebeu isso ou não, mas enfim, minha mãe se volta pro grupo, para alguma das amigas, né, dos casais ali, e pergunta, quem é aquele senhor? Aí as pessoas... Que senhor? Esse senhor que entrou de terno. Não, mas não entrou ninguém. E aí ficou uma história de família muito interessante, porque ela falou, não, mas eu vi, assim, isso foi às 3 horas da tarde, não é que a luz estava ruim, deu uma impressão, não, ela viu uma pessoa entrando. Então é um relato, como eu falei, ela não gosta de ver essas coisas, mas ela conta pra gente, e eu falo, mãe, você é médium, por mais que você não goste, mas você vê entre esses dois mundos. Você acha, Carlos, que é a mesma entidade que sua mãe viu em todos os momentos? Eu acho que não. Eu acho, inclusive, que pela maneira como ela contou, pela circunstância, eu acho que, inclusive, são 3 diferentes, né? Assim, pelo entendimento que eu tenho, né? Assim, que eu... Não é muito acreditar, porque... Vamos dizer que não são dogmas religiosos aqui, né? Assim, pelas minhas próprias vivências, vamos dizer, espirituais, pelas coisas que eu consegui comprovar, ainda que não tenha me aventurado muito ainda por essas bandas, mas eu entendo assim que o que ela... Não só o que ela faz, mas assim, as pessoas que têm essa sensibilidade de perceber esse algo mais, essa interconexão de realidades... Eu percebo, por exemplo, essa situação, a mais antiga, é essa do Paraguai. Eu entendo que o que ela viu lá vamos usar até inclusive um termo que não tem relação com religião, é como os estudiosos aí da conscienciologia e projeciologia se referem vamos dizer, entre aspas, entidades desse mundo espiritual. Eles se referem como consciências extrafísicas, consciex, acho que é o termo que eles usam. Então, eu entendo que essa consciência que ela viu é alguém da realidade deles, vamos dizer que geograficamente está nesse plano espiritual, mas lá no Paraguai, lá em Assunção. Então, acredito que essa pessoa, essa consciência que ela viu realmente faz parte daquela realidade deles, indo de trás para frente, né? O segundo, o rapaz que ela viu, acredito que é alguém que estava por algum motivo, sabe-se lá por quê, passando por ali, e acho que a gente tem uma tendência a ter medo, né? Não sei o que, uma entidade, não sei o que, mas, novamente, até onde eu entendo, até onde eu investiguei, são pessoas, são consciências como a gente. Nesse momento, elas não têm um corpo. Então, acho que muito desse medo que as pessoas têm tem muito de folclore, né, de cinema, de contos, né, daquela coisa
cultural mesmo das pessoas terem medo de, é uma alma penada. Mas é alguém que, como a gente, em algum momento teve, vai ter um corpo novamente no futuro, mas nesse momento, por alguma razão, e aí não vou saber, enfim, explicar muito, mas está presente numa realidade que, inclusive, ela nem deveria estar aqui, porque se ela tem consciência de que não está mais encarnada, ela deveria seguir adiante, né, para um próximo plano, enfim, para passar pelo período, acho que é esse o termo, intermissivo, entre vidas, enfim, ser acolhida ali, fazer os estudos que ela precisa fazer e fazer um planejamento do plano reencarnatório, enfim, de ver qual vai ser a próxima missão dela para voltar, enfim, e seguir nisso, né, que até onde eu entendo, até onde eu estudei, é uma grande escola, que a gente não mora aqui, nós não somos daqui, né, enfim. E aí, essa presença, vamos dizer que mais recente, né, que deixou inclusive ela bastante perturbada, né, que ela contou com bastante medo até, né, porque não é confortável, né, ainda mais, eu acho que quanto mais diferente, e não estou dizendo, a minha visão é a certa, não é isso, mas quanto mais diferente dessa visão de considerar um plano espiritual, uma realidade espiritual desse tipo, desse padrão, quanto mais diferente dessa visão, acho que mais amedrontador e mais assustador é isso. Porque, enfim, cada religião tem um enfoque diferente quanto a esse tipo de presença, né, dessas situações, então acredito que é bem desconfortável mesmo, porque dependendo do que se fala, é um demônio, é um espírito do mal, uma coisa assim muito, muito mais carregada do que acho que se você observar sob essa ótica de que é um igual a você. Assim, não é alguém com superpoderes, ele pode se plasmar, ele pode aparecer para você de uma maneira assustadora. Mas eu tinha... Não vou dizer que é super confortável para mim também, porque nesse momento ainda não é, mas acho que desde que eu comecei a ler muito sobre isso, acompanhar vídeos, né, de pessoas como o Wagner Borges, né, e outros estudiosos aí da conscienciologia, da projeção astral, vamos dizer que ele contribuiu muito para que eu não tivesse tanto medo, né? É um tipo de medo que eu sei que as pessoas gostam de ter esse tipo de medo, porque é o mesmo medo que eu acho que alimenta a indústria do cinema, de filme de terror, porque existe, vamos dizer que sim, existe um certo prazer no sentir medo. Mas não é confortável para uma senhora de seus 70 e poucos anos sentir alguém no quarto e que ela de repente preferisse que fosse alguém físico, né? Não é alguém que não é físico, mas assim, não pode fazer nada contra você, não pode atentar contra a sua vida, não pode fazer nada dessa natureza. Então, assim, eu entendo que não sei se alguém que estava de passagem, se alguém é tipo uma espécie de encosto, mas assim, eu não sei exatamente como, assim, estando fora do corpo, talvez eu soubesse como lidar. O Wagner Borges, inclusive, fala, né, de você projetar energias, né, enfim, de altíssimo padrão vibratório, né, de coisas positivas, do bem, que esse simples fato, essa simples ação por si só, vamos dizer que afugentaria uma presença desse tipo. E se você for ver também, do ponto de vista... valorizando, enfim, considerando e valorizando a oração que ela fez, eu entendo que, de uma certa maneira, é mais ou menos isso. Ela clamou, né, a Deus, a Jesus, ao que ela entende, né, que é realmente poderoso e é a luz no meio da escuridão. Ela clamou por isso e a figura ficou um instante, mas realmente foi embora depois, né, o que trouxe, de alguma maneira, algum conforto para que ela pudesse depois dormir, deitar e dormir. Cronologicamente, não sei se a sua mãe teve outras experiências ou não, mas essa energia, essa experiência foi chegando mais próxima da sua mãe. Você diz em distância mesmo, né? Sim. Você vê algum sentido nisso? Não, eu acho que simplesmente calhou de ser assim. Não consigo... Pelo que eu conheço dela, assim, da forma do relato, não vejo que tenha algum significado, algo dessa natureza. E você sabe se aconteceu alguma coisa na casa antes de vocês morarem lá? Alguém que possa ter morrido lá, ou enfim? Não sei. Uma coisa que eu lembro
Isso já faz muito tempo, coisa de 25 anos, mais ou menos. Meu pai comprou essa casa tem uns 40 anos já. Acho que 28. Não, eu fiz a conta errada. 38 para 40 anos. E uma vez, não lembro amigo de quem era essa pessoa, mas foi um homem de uns seus 50 e poucos anos. Nós temos um órgão musical lá em casa, né? Assim, a gente fazia aula, eu e a minha irmã. E alguém falou, fulano recebe uma entidade e ele toca, mas ele mesmo não sabe tocar. E aí, né, ele se sentou, ele abaixou a cabeça, ele deu uma puxada de ar e falei, nossa. E aí começou a tocar assim, ele avisou antes, eu não vou ouvir nada disso, mas eu sei que não é uma música conhecida. Ele fez esse alerta pra gente, não se preocupa em reconhecer porque não é uma música conhecida, não é daqui. A gente, ok. E aí ele tocou lá, sabe assim, usando todos os recursos, sabe, não é dedilhado seria fazendo os arranjos, os floreios, assim, super sofisticado, mas, novamente, uma coisa assim, diferente, que a gente não tinha visto, sei lá, durou uns 2 minutos e meio, 3 minutos, e aí terminou, ele baixou a cabeça, e vamos dizer que, tipo, né, enfim, saiu, né, a influência que ele estava recebendo. E já foram também pessoas... É que você me pegou de surpresa. Eu poderia investigar para trazer com mais precisão essas informações com meus pais, porque, enfim... A gente pode trazer numa próxima depois. Sim. Embora digam que eu sou o homem memória, que eu lembro de coisas de muito tempo que ninguém lembra, mas, assim, alguns detalhes, como eles já eram adultos, né, e eu adolescente, talvez eu não lembre tanto com detalhes. Mas acho que já foram, tipo, pessoas da igreja da minha mãe... e espíritas mesmo, obviamente em situações diferentes, em épocas diferentes, e de repente disseram que existia uma carga pesada, vamos dizer assim. Eu nunca vi nada, cheiro eu já senti, mas ver nunca vi nada. Eu não sei, assim, por ter alguma sensibilidade, como eu te falei, eu sair fora do corpo, sair fora é redundante, mas sair do corpo foi nessa casa. Né? Então, assim, e não vi nada, algo que, pela frequência vibratória em que eu estava para ter acontecido isso, possivelmente eu teria visto. Mas não necessariamente, né? Acho que não é obrigatório. Bom, sua mãe tem o Wi-Fi ligado, né? Tem gente que acredita que isso é hereditário. Você falou que você nunca viu isso na casa. Você viu isso em algum outro lugar? Não vi. Como eu falei, quando eu era criança, assim, eu sempre tive medo, sabe? Aquela penumbra, aquelas situações de você estar sozinho, vendo TV e tal. Até brinquei com você já num dia que a gente estava conversando aqui, antes de começar a gravar, que na Record, né, na programação da Igreja Universal, naqueles horários tardes da noite, até fizeram já brincadeira com isso, né? Mas assim, justamente pelo medo que dava, né? Então, assim, e aparecia assim, sintomas de possessão. Aí, tipo, tinha 10 sintomas de possessão. Aí, sei lá, 7, visão de vultos e audição de vozes. E aí, tudo que eles narravam aparecia, tipo, um lettering, né? Um título na tela. Eles representavam depois aquilo fazendo uma dramatização com atores, enfim, numa situação ali, obviamente, controlada em estúdio. E aí era sempre assim, alguém numa situação muito parecida com a que você estava, né? De você estar ali sentado com a luz apagada, só com a luminosidade da televisão, você ali assistindo alguma coisa, e aí, sabe quando você vê de canto de olho? Então era bem essa cena que eles faziam. Não lembro se era um rapaz ou uma moça que estava assistindo a TV, e aí a pessoa percebia alguma coisa e olhava assim... Aí tinha, tipo, uma mesa de jantar, um espelho atrás, e aí passava alguém, tipo, bem Chaves, assim, sabe? Aqueles episódios de terror, com um lençol na cabeça, alguma coisa assim, aí passava o vulto, assim, e a pessoa ficava toda assustada, né? Então, assim, vamos dizer que eu tinha esse nível de medo de ficar, assim... Se eu não estivesse pensando nisso, em coisa de espírito ou de ET, tudo bem. Eu ficava vendo, se fosse algum filme de um assunto qualquer, tudo bem. Mas se eu me lembrava que essas coisas poderiam existir ou existissem, aí me dava um medo assim, desesperador, né? Assim, que tinha que acender todas as luzes, ficar num canto da sala para ninguém estar atrás de você, possivelmente, né? Então eu sempre tive esse medo. E como eu falei, só depois que eu comecei a... Né, assim, no comecinho da adolescência, sei lá,
10, 12 anos que eu comecei a me interessar bastante por isso, que eu comecei a investigar e ler autores de respeito, né, estudiosos mesmo, que eu comecei a perder esse medo, né? Então, assim, mas realmente eu não lembro de ter visto nada nesse âmbito espiritual, vamos dizer. Carlos, a última pergunta para a gente finalizar. Você falou que nunca teve nenhum relato, né, desses, como sua mãe, mas hoje, como você estudou mais e está buscando mais, você gostaria de ter algum desses relatos, alguma dessas experiências? Olha, gostaria é uma palavra um pouco forte. Vamos dizer assim, que por ter estudado, por estar acompanhando, né, assim, e por entender, enfim, que existe uma realidade além dessa física aqui nossa, eu entendo que são consciências como a gente. Eu busco trazer o máximo possível, né, para algo dentro do que, como eu sinto sempre ele, né, o Wagner Borges, como uma das maiores autoridades que a gente tem, felizmente, um brasileiro, né, que estudou tanto sobre isso já, e o pessoal da Conscienciologia também, do IPC, do Valdo Vieira, da maneira como eles colocam que são consciências como a gente, né, assim, eles não têm superpoderes, eles são como nós. Então eu procuro me alimentar nessas fontes de informação e estar muito consciente de que, se aparecer, para eu não ficar enlouquecido, né? Enfim, não enlouquecido, mas assim, não me assustar ou não me assustar demais, assim. Como eu estava comentando, os planos se intercomunicam, e se você tem Wi-Fi aí, como você exemplificou, Marcelo, ligado, você pode, assim, elas não estão no seu quarto, na sua casa, elas, enfim, estão num plano intermediário que você as veria também. Então, como você perguntou se eu gostaria de ver, eu tenho uma curiosidade, assim, nesse sentido, posso dizer que eu gostaria. Mas é aquela coisa, ao mesmo tempo eu quero escolher, que não seja nada tão assustador assim. Mas, se for uma espécie de como se diz no espiritismo, um espírito zombeteiro, alguma entidade nessa linha, assim, eu vou ter que ter muita, com o perdão do trocadilho, presença de espírito, de entender que aquilo que ele está usando é uma fantasia. E tentar manter a calma e emanar alguma irradiação aí positiva, né, assim, para não... Ou se for alguém perturbado, enfim, para encaminhar para algum lugar, se for alguém só tirando um sarro, assim como a gente tem senso de humor, eles também têm. Porque eles são como a gente, né? Eles só não têm nesse momento um corpo físico. Mas respondendo a sua pergunta, Suzana, eu gostaria pela curiosidade, e eu tento estar pronto para quando isso acontecer. Se você acompanhou a gente até aqui, deixa no comentário a expressão visão de vultos e audição de vozes. Ou uma coisa ou outra, enfim. Vou te pedir também para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, curtir esse vídeo, deixar o seu like, compartilhar com familiares e amigos que você sabe que gostam dessa temática. E uma vez mais te convido a deixar aqui embaixo o seu relato também. Se você for tímido, como a minha mãe, a gente pode fazer um relato eu contando a sua história, ou se você for aqui de São Paulo ou tiver facilidade de se deslocar até aqui, vai ser muito bem-vindo aqui no nosso estúdio para ser entrevistado por mim, para ter esse bate-papo com a gente, conhecer aqui a nossa equipe. E então fica feito esse convite. E se você não tiver nada para contar, o que eu acho muito pouco provável, porque toda a família tem alguém que já viu alguma coisa, que já interagiu, então gostaria muito que fosse isso. Mas se você não tiver nada para compartilhar, deixa aqui embaixo pelo menos seu nome e a cidade de onde você assiste a gente, no Brasil ou no mundo. Esse foi mais um Relatos Intrigantes no seu Mistério do Desconhecido. Um beijo e um abraço para todos e até o próximo vídeo.